Foi aprovado em 2024, né, chamado 2024, mas os recursos vieram depois. A chamada de 2024, mas os resultados saíram em 2025. Ah, sim. Você sabe um pouco a história dos institutos nacionais? Então, eles foram criados, eu até anotei ontem aqui, eles foram criados em 2008. Em 2008, na administração do Luiz Inácio Lula da Silva. E a última chamada tinha sido em 2014. Mas, desde a criação, há uma norma já nos documentos, né, de criação, de que a cada 4 anos eles tinham que ser avaliados por comissões nacionais. E exatamente no começo do último governo desse senhor inominável, que está preso, eu fui convidada e participei do processo avaliatório desses antigos INCTs. Mas como eu trabalho com lógica, eu às vezes sou chamada para a área de exatas e às vezes de humanas. E eu fui uma dos 3 avaliadores da área de exatas. E vi que o trabalho desenvolvido por esses INCTs eram espetaculares, de alta qualidade. E o governo brasileiro anterior não conseguiu acabar com os INCTs, porque ele teve que dar continuidade após as avaliações. Então, essa última chamada de 2014 foi avaliada em 2018 e depois, em 2024, o governo Lula abriu novamente uma nova chamada. E foi quando eu fiquei até receosa, porque o Alfredo, eu já vou contar um grupo que nós temos interdisciplinar de vários anos, o Alfredo tem um trabalho de bastante tempo em que ele faz propostas relativas a uma economia solidária, sustentável, a renda mínima nacional. E nós temos um grupo interdisciplinar aqui no CLE que eu coordeno há anos, que nós 3 participamos, que foi criado em 1987, quando eu voltei do meu pós-doutorado nos Estados Unidos. E esse grupo, ele é chamado Grupo Interdisciplinar CLE, e a partir do final da década de 90, nós temos trabalhado sobre o tema teoria de sistemas, auto-organização, informação e complexidade. E é desse grupo que nós temos gerado vários livros, eventos, trabalhos, e é nesse grupo que nós começamos a discutir essa proposta que é muito inovadora do Alfredo. E nós 2 consideramos que poderíamos arriscar uma proposta de um Instituto Nacional. Só que nós arriscamos duplamente. Além de ser um tema de ponta, que ninguém trabalha, uma novidade, nós também submetemos na área de filosofia. E a grande maioria dos institutos nacionais de ciência e tecnologia, eles sempre foram criados, aprovados na área de biológicas, de exatas, de humanas, mas nunca em filosofia, em geral em ciência política. E nós submetemos na área de filosofia, sob esse nome, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, para informação, para uma economia sustentável e solidária. Solidária e sustentável. Bom, para nossa surpresa, o Instituto teve uma nota na avaliação muito alta, nós fomos contemplados. E esse ano, o governo federal aumentou muito a dotação, as finanças para esses institutos. Eles ficam sob a responsabilidade do Ministério de Ciência, Tecnologia e Informação, do MCTI, através do CNPq, e houve um acordo de suplementação do Ministério com o Ministério da Saúde, com a CAPES e com as fundações estaduais. A FAPESP, por exemplo, investiu 250 milhões de reais já no orçamento inicial da abertura do programa. Depois que saiu a primeira lista de aprovados com notas, por causa da FAPESP, outras fundações do país passaram a apoiar também e adicionaram verba. Então, houve por volta de 650 propostas, belíssimas, em todas as áreas. E foram aprovadas por volta de 150, 160 novos institutos. É uma coisa muito importante no país, isso. Na Unicamp foram aprovados outros institutos, já teve institutos nacionais na Unicamp, foram aprovados mais alguns, inclusive um na área de humanas, mas no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Mas, sediado num centro interdisciplinar de pesquisa, é o primeiro, na Unicamp. A coordenadora da conselho ficou muito satisfeita e ela verificou que o PAGU
também tinha sediado no instituto. Mas eu fui verificar, o Pagu não sediou. O Pagu participou, foi vice-coordenador, mas o instituto era sediado no Instituto de Brasília, da Universidade de Brasília. Então, dos centros, dos órgãos interdisciplinares da Unicamp, é o primeiro que cedia um Instituto Nacional, que é muito raro, e ainda mais um órgão altamente interdisciplinar, mas muito vinculado às áreas de ciências humanas, né? Bom, o objetivo do programa, o objetivo de quando foi criado os institutos, primeiro, eles são sediados em instituições brasileiras de alta relevância. Instituições, quero dizer, a Universidade de Campinas e o órgão da Universidade de Campinas que cedia. Não é uma instituição de pouca expressão dentro mesmo de uma universidade importante que pode sediar um instituto. Então, existe uma sede, mas o instituto é virtual. Ele deve coordenar trabalhos com pesquisadores de vários estados e regiões do país, pesquisadores e colaboradores, sobre temas que possam contribuir com o desenvolvimento da ciência, da filosofia do país e contribuir para a solução de questões sociais importantes e que possam contribuir para políticas públicas. Por isso que nós propusemos porque achamos que algo que possa contribuir com uma economia solidária e sustentável é importante. A sigla que nós escolhemos para o nosso instituto é Inês, que é um nome de mulher, história de amor, mas é um Inês, I-N-E, seria um Inês com 2 S, né? Então nós pusemos I-N-E, 2 e S. Número 2. O número 2, tá? Inês. Então o IN é Instituto Nacional. E é também de informação. De informação, e o ESS, Economia Solidária e Sustentável. Então, essa é a sigla do nosso instituto. Bom, nós temos, para ele ser aprovado, nós temos que indicar que vamos trabalhar em questões de fronteira da ciência e da filosofia. E foi isso que a gente fez no processo. Pretendemos desenvolver as questões através de áreas estratégicas que possam contribuir para a resolução de desafios nacionais. Na lista dos aprovados, eu identifiquei 2 outros institutos nacionais na área de filosofia. Um na Universidade Federal da Bahia, cujo tema é Ciência e Democracia, que é coordenado pelo ex-reitor, o último ex-reitor da Universidade da Bahia, que foi aluno nosso aqui de doutorado. A tese de doutorado dele foi publicada, inclusive, aqui pelo Centro de Lógica. E o outro é de um grupo muito importante da PUC do Rio Grande do Sul, que trabalha com um laboratório que eles têm lá de neurociências, muito importante. Na área de filosofia foi aprovado um Instituto de Inteligência Artificial e Sustentabilidade. Então, a questão de sustentabilidade é uma questão muito importante, nacional e internacional. Bom, o que nós temos de especial no nosso instituto? Nós estamos reunindo originalmente por volta de 30 pesquisadores de várias universidades brasileiras, do estado de São Paulo, USP, Unicamp, Unesp, só, né? De São Paulo. São as 3 estaduais, né? De Minas Gerais, de Mato Grosso do Sul, do Rio de Janeiro, do Pará, de Roraima, do Rio de Janeiro, Rondonópolis, Mato Grosso. Bom, nós pretendemos produzir material acadêmico, filosófico, científico sobre os temas, porque nós damos continuidade ao nosso trabalho, né, que já tem vários livros, mas nós vamos abarcar com esse tema várias áreas importantes que afetam questões sociais, de sustentabilidade e minorias, questões de gênero, preservação da vida animal em geral, desigualdade, questões de etnia. E o que nós, o Alfredo vai falar sobre isso, porque as ideias originais começaram com as nossas discussões e ideias dele. O que a gente fez de muito interessante, que eu acredito que tenha sido um dado importante sobre para a nota que tivemos na avaliação e para a aprovação, é que nós vamos envolver no trabalho os pesquisadores. E agora nós estamos trabalhando neste momento para isso que está aqui na estruturação, porque o trabalho vai começar em março. Né? As verbas estão disponibilizadas em março.
Nós estamos estruturando, organizamos uma diretoria, que eu sou a coordenadora, que foi aprovado, ele é o vice, o professor Fábio, que era diretor do Clereu, ex-aluno de doutorado no Supermon, ele é o, digamos, o tesoureiro responsável, coordenador de eventos e bolsas, e o Marcelo, que também trabalha comigo na Conselho há muito tempo, que veio para o CLE, é o secretário que vai administrar conosco tudo. Mas o Marcelo tem doutorado também na Faculdade de Educação, eu fui na banca do Marcelo, e o Marcelo vai trabalhar academicamente conosco também no trabalho, apesar de ele ter um cargo técnico aqui no CLE, né, como um cargo técnico. Muito bem, organizado isso, nós fizemos uma solicitação geral para os pesquisadores, que é o que eu vou contar de especial. Nós vamos trabalhar em comunidades, através de núcleos. Esses núcleos serão coordenados por um dos pesquisadores, terão no local também um coordenador local, professores que podem ter nível superior ou não, e o trabalho vai ser executado através de escolas de ensino médio. E nós ganhamos bolsas de vários níveis. Nós vamos ter bolsas, inclusive, são bolsas pequenas, mas para alunos do ensino médio que vão trabalhar e coordenar, de uma certa forma, nas escolas o trabalho. Então, nós abrimos entre os pesquisadores para que fizessem propostas e temos já até hoje constituídos 8 núcleos. Um em Roraima, que vai trabalhar com 2 comunidades, 2 etnias indígenas, são professores, antropólogos que já trabalharam com esses indígenas. No Pará, através de Belém, que vai ser uma comunidade de ribeirinhos. Temos em Rondonópolis, temos um núcleo no Rio de Janeiro, que vai trabalhar com a comunidade da Mangueira. Temos um núcleo em Botucatu. Em Botucatu nós temos... Botucatu e São Manuel, que são 2 cidades próximas, né? Tem trabalho ligado ao pessoal que trabalha com área de preservação, que nós temos curso de biologia, engenharia florestal, né? Então já existe, né? Nós temos um departamento que era um departamento chamado de educação, agora é mais interdisciplinar, né? Então já existe uma prévia atuação, né, nessas áreas, e esse núcleo vai possibilitar uma ampliação dessa atuação, porque essa vocação, a Unesp tem essa vocação da extensão também, né, de trabalhar com a comunidade, e nós estamos oferecendo não só bolsa, mas também nós vamos ter, né, anualmente um curso de formação, né, nós vamos ter toda uma preparação, uma formação, né, de agentes para atuar na comunidade, né? A gente gostaria de formar uma mentalidade nos jovens, uma mentalidade mais solidária, né, e de uma atividades mais sustentáveis, porque a gente tem no ensino médio uma visão de empreendedorismo que é muito capitalista, no sentido assim de estar voltado para ganhar dinheiro, né? As pessoas acham que vão conseguir vencer e não interessa os outros. A sociedade pode estar indo mal, mas a pessoa quer que ela e a família dela vençam e, se possível, até fiquem ricos, né? É a mentalidade que a gente vê nos jovens também. E a gente pretende, através desse projeto, levar uma mensagem um pouco diferente no sistema educacional, né? E os núcleos têm diferentes vocações, né? Cada um tem o seu próprio projeto, né? E nós vamos fazer a coordenação geral, fazer uma formação, né? Todo ano nós vamos ter um mês de aulas online, né? Para todos os núcleos, né? para todos os núcleos, para levar as questões. Mas além dessas oficinas anuais, mensais, este ano não vai ter, mas a partir do ano que vem, está na nossa proposta, nós vamos ter uma reunião presencial aqui na Unicamp, no Rio. Com todos os professores coordenadores. Com todos os participantes. Mas nós temos verba, entende? Ganhamos. Talvez alguns dos coordenadores queiram trazer também coordenadores de aula, algum estudante, a gente vai tentar
A gente vai tentar poder patrocinar isso. Temos também um núcleo na Unesp Marília e um núcleo federal de São Carlos. Federal ou USP? Tem um total de... São Carlos, no momento 8, mas nós temos a possibilidade na Federal. Nós temos a possibilidade de 10, mas por enquanto estamos estruturando 8. Eu acho ótimo, né? Porque se os 8 funcionarem, então ótimo. Se sobrar verba ou aparecer mais alguma possibilidade, nós chegamos aos 10, mas não é necessário. Então nós vamos ter as oficinas, mas vamos ter também essas reuniões presenciais aqui no CLE. Que mais? Entre 9 milhões recebemos uma verba razoável, não sei se é bom falar isso. Sim. Ela tinha me perguntado, eu falei... Entre 9 e 10 milhões, quase 10 milhões de reais. E recebemos verba para capital, para custeio e bolsas. E vamos manter, acho que você já falou, né? Um site. Fale uma coisa importante. Um dos resultados que o Instituto que o Instituto se propõe, que você que vai coordenar, é um aplicativo que nós vamos disponibilizar para o governo, um banco de dados. Eu diria que é um banco de dados sobre a cidadania brasileira, né? Eu vou falar um pouco assim, mais filosoficamente, né? O que motiva, né, essa iniciativa. O Instituto vai durar por 5 anos, ou talvez possa até durar mais. E assim, o ponto de partida é a crise que a humanidade vive, né, que tem 2 principais aspectos. Um é o aumento da desigualdade, né, porque nós temos uma chamada oligarquia que está cada vez mais rica e a maioria do povo cada vez mais pobre, excluído, né? E com a introdução da inteligência artificial, nós temos menos oportunidades de posto de trabalho, né? Então, essa desigualdade econômica aliada com a falta de oportunidade, principalmente para as novas gerações, né? Você vê os jovens sem perspectivas assim, de trabalho, de renda, né? Isso gera uma certa crise, né? Não só no Brasil, né? E uma outra crise é a crise ambiental, né? Que é a questão do aquecimento global, a poluição, né? Todos os impactos da ação humana na natureza e que gera a necessidade de mudar o modelo econômico, né? Para você ter práticas mais sustentáveis, quer dizer, a gente continuar utilizando os recursos da natureza, mas fazendo uma reposição, um manejo, né? Como diz o pessoal da engenharia florestal, um manejo que possibilite que as florestas continuem existindo, né? Que o clima tem uma certa estabilidade no clima, né? Porque isso é importante para a gente organizar a nossa vida, né? Um excesso de calor, excesso de furacões, de chuva, isso aí perturba muito, né, a vida humana. E então, frente a esses 2 grandes desafios, quer dizer, a questão da desigualdade econômica e a questão da alteração climática, né? A gente vê que os governantes eles se mostram muitas vezes ineficientes e às vezes até atrapalhando que a sociedade resolva esses problemas, né? Como a gente pode ver na questão aí das vacinas, por exemplo, que, né, não só o Trump, mas também aqui domesticamente, né? O problema foi agravado pela ineficiência e ineficácia dos governantes. Então, a motivação desse projeto é desenvolver, né, esforços, né, não só para as novas gerações elas vislumbrarem novas possibilidades, né, para a humanidade, que eles vão ser as pessoas que vão estar aí no futuro guiando, né, a humanidade, mas também de criar um canal de comunicação entre o povo e os governantes que possibilitasse, né, fornecer subsídios para que os governantes possam corrigir ou para que a sociedade possa cobrar condutas mais eficazes, eficientes desses governantes, né? Porque, como alguns historiadores do Brasil apontam, né, no Brasil sempre assim as medidas vêm de cima para baixo, né? O povo nunca é ouvido, a não ser nas eleições quando vota, né? Mas não existe uma ferramenta para o povo continuamente estar participando por meio das suas avaliações, fazendo sugestões, fazendo solicitações para os governantes, seja a prefeitura, o estado ou a federação, né?
Então, um importante componente, né, da nossa proposta seria um aplicativo de celular a ser acoplado no site gov.br, se for aprovado, né, que possibilite ao povo continuamente enviar mensagens para os governantes, né, e teria um sistema de tecnologia da informação que iria compilar e fornecer relatórios. Para isso nós precisamos de um software, porque é como se fosse um grupo de WhatsApp gigante, né? Mas tem que ter uma forma de não criar um caos, né? Então tem que ter uma forma, né, de agregar todas essas manifestações das pessoas, né? Isso seria mediante login, usando CPF e senha no site, né? E as pessoas então fazerem reclamações, solicitações, né? Aprovado foi, por enquanto, porque tivemos verba para fazer. Nós vamos fazer, vamos oferecer. Nós vamos testar. Nós vamos testar esse aplicativo no Instituto. E também nós vamos ter um grupo de produção de conteúdos que vai atuar em todas as redes sociais, né? YouTube, fazer vídeos mais acadêmicos no YouTube. Nós vamos ter vídeos curtos no Instagram, às vezes até no TikTok, então, no LinkedIn, no Facebook nós já temos uma página. Então nós vamos atuar, né, trazendo informação que a gente julga ser importante, né, sobre iniciativas do próprio povo. Ontem esteve em reunião conosco um professor da Unesp que tem um programa na Rádio Unesp. Também a Rádio Unesp. Ontem teve regularmente, toda semana, né? Ele quer deixar um horário para este projeto, para entrevistas, para divulgação. Então, seria a intenção de mostrar que já existe no povo, né, no povo, iniciativa de solidariedade, de práticas mais sustentáveis, né? Tem pessoas que plantam árvores, tem pessoas que, né, cuidam de animais que estão abandonados, né? Tem pessoas que fazem já, né, tem práticas até tradicionais, por exemplo, né, da farinha lá no Nordeste, né, a partir da mandioca, as pessoas trabalham em comunidades, tem várias cooperativas, né, no Brasil que fazem uma economia mais solidária, mais cooperativa, né? A gente quer divulgar mais isso, mostrar que é um caminho possível, né? A gente não precisa pensar só em termos assim, mais convencionais, né, de desenvolver o Brasil com, por exemplo, aumentando a produção de petróleo, né? Não somos contra as indústrias e as atividades econômicas aí já existentes, mas a gente quer mostrar que o Brasil tem muitas possibilidades, por exemplo, com o nosso bioma. Por exemplo, você vê frutas do Cerrado, algumas pessoas pesquisam, né? Tem muitas frutas que poderiam estar sendo comercializadas, produzindo em maior escala, né? Gerando renda, gerando saúde, né? Porque são forma saudável. E como são plantas adaptadas ao ecossistema, né? Elas, você está cultivando essas plantas, você não está alterando, né, o ecossistema, você não está inviabilizando, por exemplo, várias formas de vida animal. O que acontece, por exemplo, plantando cana, você gera o etanol, que é uma forma de combustível sustentável, mas você está indiretamente exterminando, levando à extinção várias formas de vida da fauna, né? Você vê hoje em dia, por exemplo, a crise das abelhas, né? Precisa das abelhas para fecundar vários tipos de planta, né? A planta dá a flor, né? Tem que ter a abelha para carregar de uma flor para outra e fazer a fecundação, né? Então, se não tiver abelha, essa planta vai gerar flor, mas não vai gerar fruto, né? Então, assim, quando a gente trabalha, se nós tivéssemos uma economia mais sustentável, também chamada economia ecológica, trabalhando com as plantas nativas do ecossistema, a gente vai estar também favorecendo as várias formas de vida animal que tem naquele ecossistema, né? Porque existe uma simbiose de planta, animal, né? Então a gente quer mostrar, quer dizer, nós vamos trabalhar basicamente com a informação, né? Nós não vamos criar uma cooperativa,
não vamos diretamente agir na economia, nós vamos agir circulando informação que mostre essas oportunidades, essas possibilidades para as pessoas, para incentivar que as novas gerações se tornem empreendedoras nessas atividades, né, o chamado empreendedorismo social, né, visando o bem-estar social, não só o lucro. Acho que nós vamos ter um núcleo em Campinas, né, de Campinas, que é de loja. Isso é importante, porque o Fábio vai coordenar, o Marcelo também vai trabalhar nele, e o trabalho de ensino médio vai ser no Cutuca. Não, ainda não. Conversamos lá ainda. Não foi conversar. Pretendemos que pretendemos que seja uma coisa da única. Estamos imediato no Cutuca, né? Um colégio de excelência e tem uma inserção. Seria uma coisa diferente, porque é um colégio de excelência, Exatamente. não é um colégio da comunidade indígena, nem dos ribeirinhos. Sim, mas a gente vai atuar também com os que vão ser os formadores de opinião, ou os empresários do futuro, né? Todas essas escolas que estão propostas, é só agora que a gente aprovou que vão poder contratar as escolas, porque para entrar nas escolas tem que ir na direção, Claro. tem que ter acordo, tem que ter autorização. Sim. Mas é interessante que a gente não vai falar isso ainda, mas a gente tem um dinheirinho para dar bolsa para os alunos da escola. É uma bolsa pequena, mas é a bolsa que permite. Que motiva o engajamento. Então é legal, né? O Instituto ele é baseado em financiamento público, né? Em investimento público, investimento público na sociedade, para promover um salto de qualidade, né? Na mentalidade das pessoas, como elas veem o processo econômico. A gente precisa sair dessa visão muito estreita, assim, que o negócio é só ter lucro e, né, eu, minha família e o resto do mundo que se dane, né? Tal da lei de Gerson lá, né, que se falava um tempo atrás aí, né? Eu quero tirar vantagem, eu quero ficar bem, não interessa se o clima está alterado, se a Amazônia tem um processo de desertificação, ou se está tendo inundação no Rio Grande do Sul. Eu não estou no Rio Grande do Sul, então não tem nada a ver comigo, né? Essa mentalidade muito egoísta, né? Então, a gente quer mostrar que é possível uma economia mais solidária, mais sustentável. Não que seja fácil, né? Se fosse fácil, porque as pessoas precisam ter um ganho, uma renda para sobreviver, e muitas vezes não dá para você pensar no outro, né? No social. Mas se mais pessoas mudarem o seu modo de pensar, aí nós vai abrir mais possibilidades, né? Então a gente está trabalhando nesse mundo das possibilidades para tentar, assim, achar soluções e também auxiliar os governantes, porque muitas pessoas que são eleitas não têm a menor preparação para lidar com esses problemas complexos que a sociedade enfrenta, né? Então a gente vai fornecer subsídios, tentando criar também esse canal de comunicação de baixo para cima, do povo para os governantes, através desse sistema, que a intenção é usar a inteligência artificial para beneficiar a sociedade, né? Porque a gente já sabe que a inteligência artificial está sendo usada para aumentar o lucro e gerando desemprego, né? Mandando muitos trabalhadores embora dos seus empregos, né? Mas a gente acha que a inteligência artificial, pelo menos uma parte de nós, acha que a inteligência artificial pode ser usada também para melhorar a democracia, né? Para lidar com essas quantidades grandes de informação. Talvez umas 2 pessoas do projeto que não acreditem tanto nisso, mas sejam mais céticas, né? Mas eu acho que a gente tem que... Mas o núcleo de Marília, a tônica de tema deles é desinformação, né? Porque frente a essa questão aí da internet, da tecnologia da informação, a gente precisa ter uma atitude crítica, né? A gente não pode, assim, aceitar tudo que recebe, evidentemente, né? Muita coisa é desinformação, quer dizer, é uma falsidade intencional para enganar, né? Para conseguir fazer o eleitorado votar em certos candidatos, ou criar umas certas discriminações contra certas pessoas ou grupos da sociedade, né? Então,
existe toda uma... então, o nosso núcleo de Marília está particularmente trabalhando com essa questão da desinformação e uma visão crítica desse mundo da internet, da informática. Mas a gente também tem uma perspectiva um pouco mais esperançosa, né, de que a inteligência artificial possa ser usada pelos governantes e para ajudar os governantes a terem mais sucesso enfrentando os problemas reais da sociedade. Porque o que acontece quando os governantes não conseguem resolver os problemas ou não querem resolver? Guerra, né? Porque se um problema não resolve, o povo fica desesperado, começa a pôr a culpa um no outro e se matam, né? Felizmente no Brasil isso é muito raro na nossa história, né? Chegar nesse ponto que o brasileiro tem alguma coisa aí que a gente não entende bem, mas que aguenta calado, né? Sofre calado. Mas se os governantes não derem conta, né, através das suas ferramentas, né, eu entendo a principal ferramenta que o governante tem para governar é o dinheiro, é investir naquilo que precisa ser feito, né? Por exemplo, saneamento básico, tem que investir, né, para evitar doenças, transporte, nós sempre investindo, ninguém mais aguenta esse trânsito que tem nas grandes cidades, né? Tem que investir, não sei, trem, metrô, né? Você vê na China que não tem esse problema na China, né? Tem malhas ferroviárias, de meios de transporte, estradas, pontes, coisas que fluem bem, né? Não tem engarrafamento, e é muito mais gente do que nós temos aqui, né? Xangai tem 20 milhões, eu acho. China tem Quer dizer, então as coisas têm solução, né? Acho que a gente tem que trazer essa esperança, mensagem de esperança. As coisas têm solução, é que a gente precisa ter governantes que sejam capazes de implementar essas soluções, né? Que tem que vir principalmente do governo federal, porque é ele que tem a máquina de fazer dinheiro, que é o Banco Central, o Tesouro Nacional, que eles podem, né? Eles podem gerar o dinheiro para financiar, investir naquilo que o país precisa para melhorar a vida do povo. Basicamente isso, né? A gente entende que a principal função do governante é melhorar a vida do povo, e a gente quer fornecer subsídios através desse aplicativo que vai extrair ou vai compilar as reclamações, sugestões e solicitações do povo, né, para levar isso para prefeitos, governadores e para os 3 poderes do Estado Federal. Certo? Acho que aí então já está achando que eu estou falando demais, né? A ideia é que esse aplicativo seja desenvolvido ao longo desses 5 anos para a apresentação ao final? Acho que a gente vai pretender antes. Desenvolvido até no máximo 4 anos, para a gente ter 1 ano para testar, porque a gente quer ver se ele funciona. Quer dizer, vamos pôr todo mundo, vou convidar todo mundo da entrada lá, né? Reclamando, o custo de alimento em Campinas está muito alto, né? O que o povo acha que é importante, né? A segurança num bairro está muito ruim, muito assassinato, muito roubo, sei lá, e aí esse aplicativo ele tem que pegar tudo isso e fazer um relatório resumido para levar para o prefeito aqui, para levar para o governador. Vamos tentar um aplicativo pronto no máximo em 3 anos e meio. Isso. Para a gente testar, porque a gente não pode sugerir uma coisa assim sem testar, né? E nós vamos ter condições de testar, porque o Instituto ele vai se ramificar bastante, né? Começa com 30 pessoas e de repente nós vamos ter 300. E isso vai ser, vocês vão buscar parceiros que trabalham nessa área de tecnologia da informação? Sim. Nós temos uma verba para... Bem, nós temos um grupo de tecnologia da informação, cujo coordenador, ele tem um servidor, ele tem uma empresa de TI, né, para fazer simulação e tal. E para fazer o desenvolvimento do software, nós temos uma verba para pagar pessoas que trabalham com isso, junto ao governo, né, porque tem que ser um sistema que converse com o site do GovBR, que seria a forma de levar isso em termos nacionais, né?
Aí é a governança digital, isso como uma ferramenta para melhorar a democracia. Porque a democracia não pode ser só a pessoa votar de 2 em 2 anos, 2, 4, né? É pouco, tem que ter mais formas de participar. E não tem jeito de pôr o Brasil inteiro num estádio e votar, né? Cada pessoa então não dá para fazer assembleias, né? Hoje em dia, né, em Atenas eles faziam, né, na praça pública, mas no Brasil não dá, então tem que ser pela internet. E aí tem que ter um software de acordo. Apenas cuidado, é uma beleza de democracia só para o cidadão ateniense, é o resto era escravo. Não, aqui vai ser para todos os cidadãos que têm um CPF, né? De qualquer cor, qualquer raça, qualquer nascimento. Condenaram Sócrates. E condenaram Sócrates. Por volta. E nas escolas a ideia é funcionar no formato de oficinas também? Como é que é a expectativa de trabalho nas escolas? Pois é, isso aí cada núcleo vai definir, né? Porque não é uniformizado. Mas uma possibilidade é contatar o professor ou professora de empreendedorismo, né? Que no novo ensino médio tem essa disciplina de empreendedorismo, né? E para então fazer uma parceria. Para dar subsídio para aula. Ele funcionaria como coordenador local ali? Não, coordenador é quem é da equipe. Não, ele seria na escola ele seria um bolsista de difusão do conhecimento, né? E que poderia fazer uma parceria. Do Instituto com a escola. E ele vai passar a fazer parte do Instituto também. E pelo que os alunos dizem, essa disciplina de empreendedorismo, ela não está muito bem definida, né? Ela foi inventada e ninguém sabe fazer parte. Eu tive um filho, meu filho passou pelo ensino médio lá. Então acho que pode ser bom também para as escolas, para os professores, de levar, além da visão do empreendedor, daquele empreendedor predador, né? Porque tem esses empreendedores aí que compram uma empresa e pega tudo que tem de bom e põe a falência, né? Tem esses empreendedores aí, né? Mas quer ter um empreendedor que pensa no bem-estar social, né? Então, vamos fazer algo que vai servir para a sociedade, gerando, é claro, algum rendimento, porque ninguém vive só de ar, né? E até a água está ficando paga, né? Mas precisa também pensar, né? Com essa riqueza do bioma brasileiro, quantas oportunidades que a gente tem, né, de criar novos empreendimentos, né, e se a pessoa não tem capital, ela pode formar um grupo, formar uma cooperativa, solicitar um financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, por exemplo, né, um financiamento público para começar o negócio, né. A ideia nas escolas bem estruturadas é entrar com o projeto através da disciplina de empreendedorismo, mas não necessariamente. Tem situações diferentes. Depende da situação da escola. Até o status dessa disciplina não está muito claro, né? Porque parece que a escola pode optar também por uma outro tipo de conteúdo, não sei lá. A gente vai descobrindo isso à medida que for chegando nas escolas, né? Sim, esse contato vai ser feito a partir de março com as escolas. Não, talvez já comecemos em fevereiro. O que nós temos a partir de março é a possibilidade de começar os trabalhos formalmente. A liberação das bolsas. Se estiver organizado, estruturado, a gente já começa. Aí nesse ano já vai acontecer essa capacitação de oficinas? Seria para acontecer já esse ano, mas não vai dar tempo de formar tudo, né? Eu não sei. Não, a gente vai fazer uma oficina online, virtual, mas a presencial aqui, o projeto é no segundo ano. Presencial no campo seria segundo ano. Mas quando a coisa já estiver andando. A oficina virtual, o bom é que não exige tanto preparação, igual se fosse, né? Mas ela supõe que os núcleos já estejam organizados, né? Sim. Eu não sei como é que vai estar isso, se vai ser rápido ou não. Mas a partir de março a gente pode conceder bolsa. Sim. A bolsa é o motor da coisa, porque, né, um professor do ensino médio vai se sentir motivado a fazer uma parceria com a gente se ele tiver, né,
recebendo uma remuneração pela contrapartida, né? A não ser alguém que seja mais idealista, né? Mas a gente não pode contar só com idealismo. No nosso projeto, a gente consultar o compromisso com a primeira oficina ano que vem, não é este ano. Mais por esse dentro. ano tá não funcionando. o pé, né? O primeiro ano para ver como é que vai funcionar, né? Mas com a implementação dos centros, as próprias atividades que vão ser desenvolvidas vão propiciar formações locais. E essas formações, elas podem ser partilhadas, né? E o meio digital vem aí como uma solução para que a gente possa se comunicar em território nacional, né? E ter essas pequenas oficinas ou grandes oficinas em função ali do surgimento dessas ocasiões, né? Então acho que esse é um caminho bacana, além das oficinas formais, presenciais, né, que nós queremos aí planejar. Mas no final das contas, assim, acho que seria interessante falar, claro que a proposta original e aprovada, né, encabeçada pela professora Alfredo, com muita satisfação fui convidado para integrar esse timaço, né, de profissionais, de especialistas, e juntamente também com o Marcelo Pfeiffer, né, e na ocasião, né, eu estava como diretor do CLE, e agora como associado, né, então ainda na direção de alguma forma aqui no CLE. É com muito bons olhos que nós recebemos, né, essa aprovação, é um motivo de orgulho, satisfação, né, o único centro interdisciplinar, né, do nosso sistema PROCEM, que tem ótimos centros, né, a professora Rita é praticamente uma das fundadoras aí do sistema PROCEM, e, enfim, estamos muito animados, né, com a possibilidade de trazer a nossa expertise, que é mais teórica, mais ligada ao pensamento crítico, à racionalidade, à complexidade, né, à interdisciplinaridade. E o nosso mundo é um sistema complexo, né, que tem, por um lado, um aspecto natural e, por outro lado, um aspecto cultural. Esse choque é que pode chacoalhar, digamos, a nossa estrutura, a nossa casa comum, né, que é o nosso planeta, o nosso mundo, diz respeito aí tanto à solidariedade humana, ao respeito pela dignidade, quanto às questões ambientais, que vão impactar, que já impactam, né, a nossa realidade. Então, acho que o próprio nome é muito feliz, né, Instituto de Economia, a palavra oikos, em grego, é família ou casa, né? Então, mostra esse aspecto universal da nossa casa comum, né, esse nosso mundo, nosso planeta, esse sistema tão complexo. E solidariedade apela para esse aspecto, né, da fraternidade humana. Todos somos irmãos, pertencemos à mesma família, estamos no mesmo barco, como diz o Vulgo, né? E pela questão da sustentabilidade, diz respeito a essa natureza, a esse mundo que tem a sua complexidade, e devemos entrar aí numa sintonia, né, uma harmonia em função dessa base que eu entendo, não sei se os professores concordam, mas eu concordo, que é a dignidade da pessoa humana e o valor dos entes naturais. Então, nós devemos respeitar a ambos, né? Então, essa me parece que é a base de uma reflexão para várias ações. E aí nós podemos operar, né, digamos assim, fazer essa ponte do teórico, né, do racional, digamos assim, para o concreto, para a ação. Então, a ideia do Instituto é ter esses centros que permitem o diálogo, núcleos, né, que permitem o diálogo, o aplicativo tem essa iniciativa. Então, nós vamos poder, digamos, agir, estamos no âmbito da ação, especialmente com alunos de ensino fundamental médio, mais médio, né? Mas também alunos de graduação, etc. Todos são bem-vindos. Mas o foco, no final das contas, é do aluno de ensino médio, né? E os professores que estão envolvidos com essas atividades. Mas estamos falando de ação. Para ação, precisamos de formação, né? Então, essa ponte entre o teórico e o prático, né? Acho que o Instituto vai cooperar nesse sentido, né? É muita satisfação, né, que nós sediamos esse instituto, estamos animadíssimos aí para as ações. E o que eu achei interessante, eu estou aqui na Unicamp há pouco tempo, então acho que esse é o segundo INCT que eu tenho mais contato, assim. E na minha cabeça era um negócio mais de pesquisa, de inovação. Então eu achei muito interessante esse caráter de extensão dessa proposta, né? Eu não sei se essa é a característica. Então, mas quando nós propusemos, assim, não considerávamos que havia uma grande possibilidade de aprovação, porque eu também já participei, eu fui de processo avaliatório, contado 2 vezes pelo CNPq, e de fato nós tínhamos aqui, por exemplo, da Unicamp, quando eu avaliei da área de exatas,
dois institutos, o Instituto Nacional do Estudo de Química, mas é produção de pesquisa técnica, de pesquisa química mesmo. Aplicada, mas no sentido tinha dois aqui, abstrato, né? um do Kubota e um do Galimbeck, sabe? E das engenharias também, em geral, são pesquisas aplicadas, né? Então, é uma novidade mesmo, esse tipo de Instituto Nacional, né? E existe a expectativa de vocês também conseguirem subsídio da prática para a pesquisa de vocês, fazer essa ponte ao contrário? Com certeza. Não, tem. Nós vamos ter também publicações, né, acadêmicas, e os debates no YouTube que eu pretendo organizar também são acadêmicos, não vão ser. Não é coisa de influenciador, né? Vai ser discussão acadêmica. Não, mas ela perguntou se você acha que da atividade, da ação, da atividade prática que nós vamos ter junto às escolas, aos professores indígenas, por exemplo, se você acha que você vai trazer dados para resultados abstratos teóricos, sim. Com certeza. Sim, mas é que a gente também precisa ter uma discussão acadêmica para entender melhor como seria no Brasil, né, no século XXI, a economia solidária sustentável. E tem, por exemplo, o Instituto Paul Singer, que é de economia solidária. Qual a proposta deles? Né? Como que a gente vai pensar essa economia? Nós vamos pensar no modelo do Paul Singer? Tem livros sobre isso, por exemplo. Né? Ou nós vamos... quais os referenciais que a gente vai adotar, né? E a partir disso que vai ter esse diálogo com a prática, né? A gente não chega na prática assim, vazio de pressuposições, não, você chega na prática cheio de pressuposições, né? E aí você confronta e vê se tem alguma aderência de fato, né? Aí a gente corrige a teoria de acordo com a prática, mas para você aprender com a prática você tem que ter uma teoria também, né? Quer dizer, é um diálogo, não sei se vocês concordam. Sim, claro. Especialmente quando a gente considera os problemas, né, que são vários que nós temos na nossa sociedade, em particular no nosso país, e os principais sujeitos que conhecem os problemas são aqueles que estão enfrentando os problemas locais, a comunidade, né? Não tem ninguém que saiba melhor as dificuldades, os desafios do que as pessoas que estão envolvidas diretamente. Então essa troca é fundamental, né? Senão repete esse ciclo de cima para baixo, das leis, do investimento, que não escuta, né? Tanto do ponto de vista do governo, quanto do ponto de vista teórico e de reflexão acadêmica. Né? Se nós tivermos sucesso nesses 5 anos, talvez o maior diferencial mesmo da nossa atividade seja esse de criar um canal de comunicação de baixo para cima. Sim. Volta um top, né? Nossa... já teve um plebiscito, né? Plebiscito das armas, mas já teve também orçamento participativo nas prefeituras, mas essas coisas muito pouco, né? Muito pouco. Teve uma cidadania também, né? Que tem baixa participação. Sim. Não, teve alguns movimentos importantes lá do Betinho, lá, né, contra a fome, foi muito. Mas cadê? Hoje em dia está muito reduzido. Tem uma cidadania, mas Sim. parece que não tem muita resposta. Não, você consegue lá falar se você concorda ou não com o projeto que está em discussão. Não está gerando um relatório com proposições que subsidiem ações, né? Tem uma questão também importante, o fato do IN70 ter sediado no CLE, que é um órgão da universidade, e se você apresentar os documentos de gestão e planejamento da universidade, ele tem sempre 3 perspectivas: das atividades finalísticas, ensino, pesquisa e extensão, da gestão que dá suporte e da relação com a sociedade. Então, assim, tanto os documentos que são atinentes ao plano mais de Estado da universidade, de governo das reitorias, sempre há um conjunto de ações voltadas para potencializar as ações da universidade com a sociedade. Então, ter um centro, um INCT, sediado no centro, como a professora Ítala falou, faz com que tudo isso coadune com os próprios objetivos da universidade, que é de ter uma interação maior com a sociedade. Então, dá um grau de institucionalidade ainda maior para todo o processo. Bom, eu queria pegar mais uns dados técnicos.